Se você se interessa pelo Instituto Jejum, talvez gostaria de ir até lá, né? Até esse local chamado de Elsewhere. O que será que essa mulher está falando? Mas tem uma notícia triste para você. É tarde demais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maria Pereira. Nós vamos fazer uma resenha de uma série que está no Amazon com um nome muito estranho, chamado Despachos de Outro Lugar, Dispatches from Elsewhere. É um nome esquisito mesmo, mas a série é muito interessante e é da Amazon Prime. Novamente, uma série da Amazon Prime, porque as séries que estão lá revelam muitas coisas. Por isso mesmo, vamos agora para ver o que o filme, ou melhor, o que a série revela. Então, antes de falar da série, o que nós vamos fazer é estudar o caso, como um detetive. Parece que tudo foi baseado em um fato real, um pouco alterado, mas dentro do que aconteceu. Então, tem um artigo aqui do The New York Times, de 21 de abril de 2011, escrito por Rayhan Harmansi, ou qualquer coisa assim, esse nome dele. Ele diz assim, um artigo um pouco longo até, dei uma diminuída, peguei as partes mais importantes, é muito revelador e no meio delas eu vou comentando. Em um domingo recente, cerca de 150 pessoas lotaram o Garden Room do Grand Hyatt em São Francisco, um hotel bem conhecido de lá. Ao lado de um palco improvisado, um punhado de homens e mulheres em jalecos de laboratório se preocupava com alguns dispositivos de aparência estranha. Computadores, talvez, ou equipamentos de som que tinham luzes piscando, tudo para impressionar as pessoas que estavam lá. Outro grupo de organizadores do evento, vestindo túnicas e calças brancas, cumprimentou os participantes para parecer algo científico ou uma turma psicológica, incluindo uma visão de psiquiatras, né? Por volta das 12h30, uma figura loura e barbada entrou na frente de um cenário que consistia em uma cadeira e um toldo modernos de meados do século e um objeto prateado como um gongo e uma lâmpada de leitura. A sala parou. Silêncio. Ele disse: "Eu vejo você." Ele respirou e o microfone preso ao rosto. "Estou aqui. Você está aqui. Estamos todos aqui, não é?" E assim começou o capítulo final do Instituto Jejune, é o nome, JJ, um evento de um dia inteiro anunciado no Seminário de Reengenharia Social de 2011, esse nome que você tem que anotar do seu caderninho, Reengenharia Social, aquilo que fazem com a humanidade, inserindo inputs psicológicos, motivacionais ou desmotivacionais, ou gerando confusão, antagonismos, para sempre conduzir a massa ou uma amostragem específica na direção que eles querem e mensurar os resultados. Ou seja, com isso, saber exatamente como fazer os próximos passos da manipulação da mente do homem. Isso é reengenharia social. Uma tarde de sincronicidade rítmica é o que dizia lá o Seminário de Reengenharia Social, liderado por Antoine Logan. Deve ser o das garras, talvez. Exceto que o Sr. Logan, na verdade, não é um membro do Instituto Jejum e a multidão não veio para aprender sobre confiança interpessoal. O Instituto e suas partes constituintes, como o Institute for Aquatic Thought, ou seja, é um grupo lá que dizia que fazia pesquisas com os humanos e os golfinhos para comunicação e usando aparelhos na cabeça dos dois dentro da água, era uma farsa. Todo o evento foi um ato final de um jogo imersivo construído por Jeff Hu, um artista baseado em Oakland, que criou um mundo de instituições e personagens imaginários, desde os cultos Jejum e Otávio, que é o personagem que também aparece lá, que eu vou explicar para vocês, Otávio Coleman, e seu fundador, né, no caso, até o inimigo
que tinha um antagonista desse Otávio, o da agência de obras públicas chamadas de Elsewhere, do outro lugar, algum outro lugar. Anota essa palavra no seu caderninho, que isso vai ser importante. Esse outro lugar é um terceiro lugar, ok? Então, o protagonista e o antagonista, quem é dos dois que tem a mesma cara e propõe sempre criar coisas para a mente humana melhorar como um todo. Vamos depois deixar a coisa andar. Então, essa antagonização é fundamental para gerar a energia, segundo eles, porque sem essa energia as mudanças não ocorrem. Que interessante, portanto, um disputando com o outro e a dúvida do público se este é mais bonzinho do que esse, ou esse é mais malzinho do que esse, fica até o final sem ninguém conseguir chegar a conclusão nenhuma e aí o circo pega fogo e a energia do jogo se desenvolve. Entendeu? Ou será que eu tenho que desenhar? Então, conhecido como um exemplo de jogos de realidade alternativa, tornou-se um dos melhores segredos mais bem guardados da área da Bahia, de São Francisco. As pessoas aprendem sobre isso através de folhetos ou de boca em boca. Então, tinha alguns folhetos pendurados em postes, onde a pessoa tinha que destacar um pedacinho, pegar o telefone e ligar para um certo número, o qual receberia instruções para fazer certas atitudes, onde ele ia para certos locais e a bola rolava. Depois eu explico para vocês. Então, eles vão a um prédio de escritórios, pedem uma chave e obtêm dicas para chegar a um rabbit hole, que é o termo em inglês, né, igual aquele de Neo em Matrix, né, siga o coelho branco, e em chegar no buraco do coelho, que é um termo que eles usam muito para encontrar o tesouro, ou encontrar a dica para o tesouro, ou para o enigma, né, da descoberta humana. Então, a história do jogo é complicada e se desenrolou ao longo de 5 capítulos. Primeiro, os membros da audiência receberam as instruções na sala de indução, automatizada de jejum, um padrão antigo, né? E nesse padrão eles recebiam uma imagem, então era uma televisão, e recebiam instruções de uma pessoa, né? Para uma série de missões em São Francisco. Então a narrativa se tornou menos linear. Os participantes aprenderam sobre a agência de obras públicas de outros lugares e a história de uma tribo perdida de almas criativas, com ênfase especial no destino de uma jovem garota meio punk chamada Eva. Claro. Então o Sr. Who não poupou despesas no projeto de seu mundo. Ele diz: eu subestimei totalmente a quantidade de trabalho que seria aplicada a todos os elementos, disse Who, que produziu o Jejum como um projeto de sua empresa de consultoria de arte, a Non-Challenge. Non-Challenge é uma expressão que significa algo sem desafio, porque é com C, mas é uma versão antiga de challenge, que é desafio. Então, non-challenge seria sem desafios, ou como eles traduzem em português, uma eterna indiferença. Então, quem está em non-challenge está indiferente às coisas. Aliás, esse é o público que eles buscam. O público non-challenge, que é o público que não sabe decidir se quer torta ou bolo e não sabem se esquerda ou direita é melhor, ou então se agarram a um credo, que é um credo, é baseado em fé e não em campo de informação. Esse é o pessoal do non-challenge. E aqueles que se debatem o tempo todo terem de descobrir se direita ou esquerda é bom, chega uma hora que eles desanimam. E é onde está a humanidade hoje, caindo para o non-challenge, que é uma eterna indiferença. Não toma mais atitudes, a não ser que sejam orquestradas e comandadas por um terceiro. Então ele diz assim, que a consultoria de Art Non-Challenge também fornece conselhos sobre jogos a clientes particulares, até como o Greenpeace. Que interessante. Então, esse quadro confundiu muitos na multidão, mas como o Sr. Findlay explicou, a confusão
era o ponto. Eles queriam gerar uma confusão para que eles pudessem estudar o comportamento das pessoas. Então ele diz, nosso nível de espontaneidade era esperado, disse ele. Então queríamos dar a eles o inesperado novamente. E o mais inesperado foi um seminário de engenharia social da vida real. A linha entre realidade e ficção havia sido borrada, falando bem como se fala isso, borrada novamente. Isso é o público-alvo deles, é o público dos que estão numa eterna indiferença e que partem de uma base de informação confusa. Eles estão nesse estado de dissonância cognitiva na qual está a humanidade, boa parte da humanidade hoje, não sabe mais diferenciar o que é bom, o ruim, o que é bom, belo e verdadeiro, porque a engenharia social do momento desensina você e impede que você consiga diferenciar coisas. E isso faz com que as pessoas se entreguem numa total indiferença, indo em direção a estados depressivos. Associado ao medo, onde nós estamos, eles introduziam o medo também nos seus experimentos, faz com que a pessoa se entregue e permita que qualquer coisa ocorra, porque ela já não consegue mais tomar uma decisão. Isso de acuar a humanidade em um ponto tão extremo faz com que ela não veja mais beleza em nada, é mais ou menos o que você vê, não, mais ou menos não, bastante, que você vê naquele livro 1984, onde um sistema totalitário toma conta da Terra, da humanidade, e então as pessoas chegam a um ponto em que elas não têm mais sentimentos. Elas foram tão desafiadas em todos os aspectos e elas desistiram, né, em eterna diferença de tudo, que desistiram até de sentir algo em relação a alguma coisa ou de ter impulso a fazer algo naturalmente, que é o impulso à existência do homem, é a busca pelo bem-estar, pelo prazer. O homem existe para vencer desafios e, através dos desafios, conhecer, compreender a mecânica da realidade e, principalmente, a sua própria mecânica, quem é, o que ele está fazendo aqui, por que ele está aqui e o que ele deve fazer, seguindo esse impulso à existência e sobrevivência através de uma ordem. Para compreender essa ordem, é fundamental que ele enxergue as diferenças. É por isso que a nossa realidade é polarizada. A energia vital surge através da polarização. A vitalidade surge através da polarização. Quando ele então é capaz de enxergar isto e isto, que são os extremos de um campo enorme no meio desse padrão, e esses extremos então deixam clara a sua visão e ele se acende porque ele enxerga os padrões, compreende as suas funções e ações e consequências de se associar a esses padrões e, portanto, decide, tem o seu livre-arbítrio, toma a sua decisão sobre o seu caminho. Veja bem, esse é o homem que vai no processo de evolução e expansão. Ele não faz isso sem conhecimento. Ele não faz isso sem conhecimento de si mesmo. E para isso é necessário que a sua energia vital prevaleça sobre tudo, esse impulso, essa determinação. Isso só ocorre quando o homem é capaz de enxergar e saber o que está enxergando. Então, como a humanidade está cega e está num estado confortável, porque esse estado confortável de deixar-se ficar nesse não challenge, os leva àquilo que vai em direção ao The Great Good Place, que eu vou explicar já, o bom lugar, né? Que é o The Good Place. É outra série que tem muito a ver com essa aqui, que vocês devem talvez conhecer, quem está no Amazon Prime, viu a resenha que eu fiz anterior, que é Years and Years, né? Anos e anos, que é fundamental vocês verem, é fantástica, é a resenha anterior. A resenha de agora, deste filme, é também do Amazon Prime, e essa, The Good Place, que vocês vão entender agora, quem não assistiu ainda,
também do Amazon Prime. Essas séries que estão no Amazon são as que mais são reveladoras do trabalho de engenharia social que está sendo feito, a engenharia da mente do homem, a engenharia da realidade onde nós estamos, o manejo dos padrões e para onde estão nos levando, né? Sem falar da outra série Upload, que eu também fiz a resenha e também está aqui no canal do YouTube, ok? Então é fácil você encontrar, porque são as últimas que eu acabei de falar. Vamos ver então essa questão do The Great Good Place, ou seja, o grande bom lugar, o melhor lugar de todos, o lugar, né? Aquele que você quer. O que é essa ideia? Primeira coisa, eu vou falar uma frase aqui, que foi um jornalista político inglês, que nasceu em 1924 e morreu em 1990, Henry Fairley. Ele disse uma expressão que expressa muito o bom lugar. O prazer de nossas vidas para qual a dor de nossos nascimentos e mortes é aceitável, está na maneira como são os outros homens e a nossa associação com eles. Isso nem sempre está em toda a sua alma, em todo o seu coração e mente, mas em suas próprias correções diárias da turbulência de suas existências humanas. Esses também não deveriam ser objeto de nossa arte e literatura? Pois ele se refere, então, a esse processo de interação entre o homem e a busca de ele mesmo, que enquanto o próprio homem não encontrar a si mesmo, não entender quem ele é e como ele funciona, ele não será capaz de harmonizar-se no meio. Então, existe um trabalho anterior para um trabalho posterior, portanto, esse homem tem que ser desenvolvido para chegar lá. E aí vem a ideia do local ideal, o local que se gera, que se cria, quando este homem está se desenvolvendo. E este desejo interno, esse impulso que o homem tem em encontrar o seu lugar, acabou sendo utilizado no marketing para locais tipo uma cafeteria onde você vai, senta lá com o seu computador e se sente em casa com a sua xícara de café. Então todo o ambiente é trabalhado, preparado para que a pessoa se sinta um bom lugar. Esse bom lugar, como é a sua casa, como pode ser também quando ela encontra o trabalho certo ou ela tem a sua salinha especial, o bom lugar no seu trabalho, existe um terceiro lugar. Então, além do seu trabalho e a sua casa, existe um terceiro lugar. Esse outro lugar é que se explora sempre e se explorou no marketing. Agora que você não tem mais isso, porque agora estamos sendo presos e vamos ser presos a cada vez mais, impedidos de nos movimentarmos, isso só vai piorar, independentemente de pandemia. Se você não entendeu isso, está precisando fazer os meus cursos para entender um pouquinho melhor o que está reservado para a humanidade. Existe todo o trabalho de levar os jovens e os deprimidos para um outro lugar. Só que esse outro lugar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era realmente um lugar onde você pega um carrinho ou vai andando e estaciona lá, ou vai a pé e chega lá e entra e se sente nesse ponto. Agora não é mais isso, não vai ter, vai se restringir a cada vez mais. Então você vai ficar preso à sua casa e talvez nem o trabalho, porque você vai ter que estar só em um local. Então, o que vai acontecer é a busca desse outro lugar, esse elsewhere, como é o nome utilizado do livro, ou esse The Great Good Place, onde a pessoa quer achar algo para ir. E a oferta que se vai dar, até essa própria série mostra isso, é a realidade virtual. Então, as pessoas que estão se sentindo deprimidas, perdidas, aquelas que não conseguem encontrar um encanto mais em suas vidas, foram escolhidas a dedo para esse experimento. E essa é a ideia do filme,
levar as pessoas para esse ou outro lugar, porque você tem um local pelo qual você está consciente dele, um local onde existe uma narrativa associada a ele. Então, este local é isso, esse local é aquilo, então existe uma narrativa. E existe um espaço genuíno onde pode estar a consciência daquilo que você desejaria, mais uma narrativa que se associa, e o espaço genuíno, ou seja, algo existe. E esse é o local do que se chama de Warp Zone, né? Warp é o local da dobra, onde você entra e sente uma transferência para algo além. Então, essa busca para esse algo além é essa coisa intuitiva e do impulso que se utilizou no jogo. Então, esse filme com esse nome estranho, essa série, melhor dizendo, Dispatches from Elsewhere, que é Despachos de algum lugar, é uma série de televisão de drama americana criada e estrelada por Jason Segel, alguém bastante conhecido e famoso, que estreou em 1º de março de 2020 na AMC American TV a cabo, Cable TV, né? Então, TV a cabo, então talvez em um canal específico lá, e depois a Amazon Prime puxou para ela. Então, a série é ambientada na Filadélfia, Pensilvânia, segue um grupo de pessoas comum que tropeçam em um quebra-cabeças escondido atrás de um véu da vida cotidiana. Eles descobrirão que o mistério é muito mais profundo do que jamais imaginaram. Todos eles animados, principalmente o personagem principal, que é o Peter, que é o Jason Segel, né? Um trabalhador na área de dados, mas na verdade uma empresa que fornece música, né? Tipo um desses fornecedores de música que não é um ou dois, é um dos grandes, mas não é tanto, que luta para encontrar o sentido da vida. Então ele ficava do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e era alguém que só fazia a mesma coisa sempre. Ele comia sempre a mesma coisa, caminhava pelo mesmo caminho para ir para o trabalho e para voltar para o trabalho, repetia tudo. Então a vida dele era sem cor, ele vivia num estado meio de zumbi, isolado de relacionamentos, porque o que acaba acontecendo para você ter relacionamentos, a energia vital tem que fluir, e na falta dela, ou você se isola ou parte para briga. Então arranja só encrenca, são duas formas. Então o Jason Segel com o Peter é um personagem extremamente pacato, com nível quase zero de reação, né? Aí tem o André Benjamin como Fredwin, aí ele rouba a cena, que ele é engraçadésimo, esse personagem, Fred de Frederick, né? Win, que seria o som de vencedor, mas com W-Y-N-N, Fredwin. Um homem inteligente, mas um tanto quanto paranoico e dedicado a descobrir a verdade. Então, ele tinha dinheiro pra caramba, não se explica no filme como ele arranjou essa grana toda especificamente, um pouco sim, mas não profundamente. Talvez várias coisas que não foram explicadas na primeira temporada, se tiver uma segunda temporada, se expliquem lá, né? E ele é o que é o cabeça para descobrir os mistérios, que ele é extremamente inteligente. E Evan Lindley, que era, se não me engano, era Brad Lindley, aí trocou de nome e assumiu uma postura de mulher trans, que faz um papel de uma mulher bonita chamada Simone, uma mulher trans que busca escapar de seus sentimentos de isolamento. Então, era outra também complicada. Os personagens são todos complicados, cada um no seu jeito e na sua forma hilária de ser, né? No caso dela, era extremamente complexa. Richard E. Grant, como o Otávio Coleman, que é o tal do enigmático chefe do Instituto Jejum, e a Sally Field como Janice Foster, que ela é uma fofa, né? A Sally Field sempre é lindinha. Nossa, deve estar com perto dos 80 anos e tem uma força vital absolutamente incrível, e faz um personagem que é uma senhora que cuidou do marido, dos filhos a vida inteira, os filhos já cresceram, se foram, e agora ela cuidava do marido que tinha um derrame, e ela também estava lá com a vidinha dela na mesmice, né, querendo alguma coisa para ser mais interessante, e ela cai nesses jogos. Então eles são atores muito bem escolhidos, e a coisa é hilária, e ao mesmo tempo é fascinante
ver o desdobramento desses personagens. Então, tem uma resenha aqui que eu peguei do rollingstone.com/tv reviews, né, que é uma página que faz essas resenhas de filmes americana, e eu peguei um trechinho aqui. Então, com relação ao filme, resenha de expedições, porque você pode pegar dispatches, não só como despachos, que fica muito estranho em português, mas como expedições de outro lugar, né, ou até from, né, from elsewhere seria de outro lugar, mas o termo em português realmente fica meio descabelante, não tem muito a ver. Aí diz lá, uma viagem ao estranho além, né? É o que acontece. Então, uma nova série excêntrica de Jason Segel é colorida, otimista e talvez um pouco apaixonada por si mesma. Realmente é uma boa frase para ela. Sabe aqueles dias em que você sai pela porta e parece que a umidade deu um tapa no rosto? Você está num ambiente bem gelado, tá maior calor lá fora e você abre a porta, né? Tá na beira da praia e vem aquele calor com aquele vapor, né? E então essa umidade dá um tapa no seu rosto. Geralmente, no meu caso, acaba estragando tudo meu óculos, não enxergo nada por algum tempo, sem ficar balançando o óculos para ele secar. Para o caso de haver alguma dúvida de como estava quente lá fora, é exatamente assim que a estranheza da nova série da AMC, Dispatch from Elsewhere, atinge você. Ela, pá, né? Da cena de abertura que faz esse efeito, uma foto estática do ator Richard E. Grant, né, que é o Otávio, vestido com uma jaqueta verde xadrez e gola alta preta, sentado em frente a uma parede laranja, olhando para nós da plateia por uma eternidade de anunciar. Que ele diz assim, e agora que eu tenho sua atenção, eu vou começar. Essa frase é interessante porque antes dele começar, ele tá tão parado que eu fiquei assim, falando pro Rafael, aperta aí, esse negócio não tá funcionando, tá parado, não tá funcionando, eu lá, batendo o negócio para funcionar. Aí, de repente, ele sai daquele estado e diz, e agora que eu tenho a sua atenção, eu vou começar. Essa frase é interessante, que você vê que muitos filmes estão seguindo os mesmos padrões, que é um implante, que é um padrão, igual nas notícias de televisão, eles repetem as mesmas frases, as mesmas encomendas. Essa é uma frase que está em Years and Years. A personagem principal, igual eu fiz a resenha, Viv, ela simplesmente fala um palavrão no meio de um debate político, né, para ser primeira-ministra. E aí a plateia toda, todo mundo na televisão assistindo, tal, para ver porque que ela, uma candidata a primeira-ministra, pega e fala um palavrão. E aí ela olha para a televisão e fala, e agora eu tenho a sua atenção, não é? Então, é o mesmo jogo, parece que são os mesmos que estão escrevendo ou são as mesmas encomendas, né? Então, esse despacho não deixa dúvida que será exatamente estranha. A série precisa de normalidade, como um peixe precisa de uma bicicleta, né? Então, é tudo maluco lá. E isso é antes mesmo de 3 dos seus heróis tentarem usar uma bicicleta de festa, junto aquelas que senta junto e vai pedalando, com um troço grande assim, né? Os 3 pedalando no mesmo bloco, que persegue uma bicicleta onde o Fredwin, o maluco lá, né, estava trancado no porta-malas. Então é um show tão agressivo que o criador do Pushing Daisies, Brian Fuller, disse, isso é um pouco demais. Tem umas cenas que são um pouco demais e são idiotas demais, os personagens têm umas idiotices tão profundas e em certo momento a série se perde da ação toda que ela tinha para analisar o romance homoafetivo de forma cansativa da Simone, a confusa, com o Peter, que não tem noção de nada e não consegue decidir nada. Então fica muito enjoada essa parte, mas é bem mais pro final. Então a estranheza de tudo isso não deve surpreender você quando você aprende que a série, uma antologia planejada com cada temporada contando uma história diferente, foi criada pela própria estrela Jason Segel. Então, cada capítulo enfoca em um dos personagens, uma parte da história dos personagens, começa desenvolvendo cada um dos personagens, aonde é dito para você, olhando para você nos seus olhos, pelo próprio Otávio, que provavelmente você é ele ou ela, né? E em nenhum momento eu me identifiquei com nenhum dos personagens, né?
Então, essa puxada de querer que você se identifique com alguém, dependendo da pessoa, ela vai se identificar e vai achar ótimo e etc. Agora, em seres mais rebeldes como eu, não me identifiquei com ninguém, absolutamente. Então, principalmente personagens confusos que não sabem o que querem da vida, que estão cheios de padrões complexos dentro de si mesmos, fazendo idiotices, correndo atrás do rabo, ou para ter uma vida divertida, precisando que alguém os faça correr atrás de enigmas, porque eles mesmos ficam sem energia nenhuma de busca de sua própria essência. Então é mais ou menos como dar pão e circo para alguém. Se dá um circo, a pessoa então se acende e ela vai para o circo interativa, mais ou menos um jogo de videogame. E é interessante que você tem a paleta de cores do filme, isso eu estava esquecendo de falar. A paleta de cores dessa série é idêntica à paleta de cores do Years and Years, que é idêntica à paleta de cores do The Good Place. Então, você tem tons onde se joga o extremo verde e variações de tons de verde para angústia, para medo, etc. Aí você tem os tons infantilizados, aqueles tons de cores infantis, intensos, aquelas misturas de vermelho com azul, ou vermelho ou laranja com verde, né? Então essas que dá profundidade na cena, esse tom de azul com vermelho, que aparece algumas vezes, mas hoje se jogou e se joga nessas séries todas a constância de tons de verde, marrons e variantes de tons de marrom, dando para os terrosos, que você tem isso até no próprio Coringa, né? E levando para um choque de intensidade, mas trazendo para uma infantilidade extrema. Então, o objetivo é levar para uma mente infantil, porque essas cores inseridas nos filmes, mais provado por N artigos publicados, geram um estado mental nas pessoas que estão assistindo. E essas histórias todas mostram o estado mental infantilizado e extremamente desanimado. O termo que eu uso constantemente, já sei que vai estar ficando repetido, é sem energia vital, caminhando para um estado depressivo e um estado de non-challenge, que não está mais nem aí com nada. Aí, tudo que aparecer na frente é legal. Então, se alguém te fala para você se vestir com uma roupa de abacaxi, colocar uma melancia na cabeça e uma sainha de bolinhas preta e branca, as pessoas vão fazer isso, que é o que está acontecendo com a humanidade. As coisas que estão se doutrinando, dizendo isso é certo, isso é errado, esse é o novo bom, esse é o novo normal, o novo bacana, o novo bom na chapa, todo mundo vai. Então, basta indicar para a boiada. O que está havendo, então, é uma humanidade que não é mais capaz de pensar, identificar e encontrar, humanidade perdida, que é direcionada para onde vai, e aí, esses joguinhos de Pokémon GO, e tem um outro aí que tem agora também, que eu esqueci como é que chama, que o povo está fazendo levando para locais perigosos e estão achando coisas estranhas, as pessoas vão e obedecem, acham o máximo receber inputs no seu celular, vá para a coordenada X ou Y, e a pessoa vai e vai na boiada junto, porque não tem nada melhor para fazer, principalmente, né? Se tiver numa pandemia, tiver uma coisinha para fugir, onde não precisa sair do lugar, eles vão fazer, que é a realidade aumentada, a realidade virtual, esses óculos Draft, que estão aumentando a chance de logo estar na sua casa e não pesar mais 1 quilo, e pesar assim pouca coisa, e você ter isso como uma fuga. Então essa fuga, eu chamo a sua atenção. Enquanto você fugir, você não vai resolver o seu problema. E vai viver não só em Elsewhere, mas em La La Land, que é outro que me ocorreu agora, que tem exatamente o mesmo padrão.
Embora o Jason Segel, que é o Peter, seja mais conhecido por interpretar o homem heterossexual Marshall Eriksen, Segel usou essa celebridade para escrever papéis que tiram proveito de seu idiota interior. Ele tem aquela cara, né, de idiota interior, como em inglês se diz dumpy, emocional. É um cara totalmente bloqueado, né, emocionalmente, demais até, né, em um estado assim de que parece que não tá nem com nada e parecendo mais um fantoche dos The Muppets, que parece que ele começou até a carreira com isso. Aí o conflito entre convenção e excentricidade está no cerne dos 10 episódios que você tem nessa série, na primeira temporada, se é que vai ter uma segunda, especialmente com esse personagem que é o Peter, né? É um escravo de um cubículo em uma empresa de tecnologia baseada na Filadélfia, que é tão normcore, né, tão normalzona, né, basicona, que ele parece que não tem personalidade. Ele flutuava pela vida sem opiniões, sem paixões, sem cor de nenhum tipo, exceto por alguns diálogos que ele usava até daquela série Law and Order, Lei da Ordem, e reprises de alguns seriados que ele usava como frases típicas dele. O cara era tão assim legal, quando parava pra conversar não sabia o que dizer. Então Peter tem uma vida sem risco, uma vida sem dor real, uma vida sem nada, sem alegria, e isso é que ele não está vivo. Então nós temos isso hoje em muitos adolescentes, agora com essa coisa dessas aulas virtuais. Esse é um estado epidemicamente um tanto quanto consistente, como eu disse, esse estado ou o estado de fúria, né? Então você vai ter os dois estados. Se essas crianças não puderem voltar a conviver juntas numa escola normalmente, isso é o que vai acontecer com elas. Mas então a existência de Peter se transforma em uma vida genuína quando ele se depara com uma rivalidade entre o Instituto Jejum, um grupo de especialistas que promete revelar que Peter foi feito para mais uma mundanidade, a Elsewhere Society, um coletivo de anarquistas que exaltam o poder da divindade. Ali ele é convencido, esse é o ponto que eu queria chegar, alguém que não que está nesse estado do não nada, né, do niilismo completo, chegam para ele e dizem que ele é especial, que ele é muito especial e que ele deve fazer parte disso, que há algo lá reservado para ele, que é alguém tão especial. E nesse momento ele se acende, né? Então é a velha jogada, você é o cara, você foi escolhido. Essa jogadinha que fazem para colocar o idiota útil na política é a mesma jogadinha do o escolhido, que depois quebram toda essa jogada com relação a ele. Uma parte só que é interessante é o Otávio, né, esse malvadão que depois vai trocando de lado e você nunca sabe se é ou não é. Ele diz assim, olhando para o espectador naquele fundo laranja, aquela roupa verde, né, diz, bem, meu querido espectador, nosso entretenimento tem algo para todos, garanto, ou seja, ele busca sempre na história identificação, quer que as pessoas se identifiquem. Aí ele fala assim, meu nome é Otávio Coleman e por mais de 40 anos dediquei minha vida, meu espírito e minha energia vital em busca de um esforço para iluminar a unidade que se esconde à vista de todos os olhos e diante dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Destacar a ilusão de separação que permeia nosso pensamento e é responsável por todas as formas de conflito humano. Aí ele diz, um dia alguém chegará do nada mundano e dirá as palavras, não, meu amigo, não você. Não, você não pertence aqui. Venha comigo. Você pertence aos especiais. Então ele diz que as pessoas vão acabar indo lá para o instituto dele, porque alguém um dia vai escolher você e vai dizer para você, vem meu amigo, você é especial, você não pertence ao mundo normal, você tem que vir para o mundo especial, né, para esse local especial, para esse espaço especial, para o The Good Place. É mais ou menos uma iniciação maçônica, né?
que a pessoa que entra na maçonaria fica louca lá esperando para encontrar o maçom que o leve para o The Good Place. Então a maçonaria é o The Good Place. Aí tem uma parte muito interessante, o tal do Fred Wynn, que é uma figura, eu acho que tá aqui, é o meu predileto de lá, né? Porque a gente tem alguma coisa em comum, fora a paranoia, querer descobrir as coisas e ir até o final. Ele para a cena assim e ele usa um termo que é o palácio dentro da cabeça. Parece que isso é da cabala ou qualquer coisa assim. Em onde ele diz que ele entra num estado de concentração tamanho, diz que ele aprendeu essa técnica no livro Moonwalking com o Einstein, né? Ele até diz que essa coisa pode ser de outros, e que ele entra num estado especial, que é esse momento do warp, né? Em que ele acessa todas as memórias e como se fizesse uma regressão, ele traz todos os aspectos que ele viu e não lembra. Então, essa parte do palácio da memória é muito engraçado. Então, essa Jejun Society, ela fala que ela projeta produtos para preencher o vazio, né? E ajudar os indivíduos com o surto ocasional da desesperança. E aí ela leva alguns aspectos onde até é mencionado o termo. A pessoa tem que passar por um processo de retificação e transcendência, que dentro desse processo, que é misticismo religioso judaico e cristão, a retificação e a transcendência, principalmente judaico e até cabalista, que está em tudo que é filme, né? O padrão é sempre o mesmo. Diz então que esse padrão da indiferença ou alienação total tem que passar por esse processo através desses jogos. Aí, os nossos jovens estão seguindo muito bem esses comandos desses jogos, que com certeza, de 2008 até 2011, quando esses jogos aconteceram, na verdade, com as pessoas, né, caminhando pelas ruas, estava envolvido esse grupo do Instituto Tavistock, que são esses especialistas em engenharia social e estudo da mente humana para manipulação da mente. Então, ali não se fala nada disso, mas é evidente que é o que está por trás, né? Até nessa resenha do The New York Times diz assim: as expedições desse Elsewhere, de outros lugares, são emocionalmente inteligentes, mas de maneira sombria e manipuladora. Aí isso me lembra até aquela vovó muito inteligente, também especial, do seriado Years and Years, que eu fiz a resenha aqui também na Amazon Prime, que ela disse o seguinte: o mundo, ele está muito difícil. Nós estamos caminhando para um processo onde somente os demente forte vão sobreviver. Somente aqueles que estão prontos para facear essa realidade e saber fluir com ela, adaptando-se constantemente, atualizando-se constantemente. Então, nós vamos ter dois tipos de grupos de pessoas: os que vão sucumbir com tanto medo frente ao que está acontecendo e aos desafios, e aqueles que vão se atualizando, né? E que são capazes de se atualizar de uma forma interativa com essa realidade, gerando algumas cores de flores novas para um ambiente que vai ficar muito cinza e preto, igual estão pintando tudo as lojas, a prefeitura, o Palácio do Governo, e por aí vai onde você vai hoje é cinza e preto para tudo que é lugar, porque é as cores da nova ordem, com pinceladas de vermelho, né? Então esse mundo de cinza e preto vai precisar de flores coloridas, e algumas pessoas um grupo bem grande com certeza que vai saber se desenvolver nesse meio, serão aquelas que terão uma frase na boca, que é essa frase da vovó de Years and Years, que ela diz: esse mundo está ficando muito difícil, muito complicado e sombrio, mas eu quero viver e ver cada minuto dele, porque isso tudo fomos nós que realizamos, fomos nós que conduzimos até aqui. Portanto, aqueles que vão saber levar isso
e ainda poder se desenvolver emocionalmente, mentalmente e nos gradientes do desenvolvimento humano, estarão falando essa frase: eu não quero perder nenhum minuto dele. Portanto, não é fugindo para uma realidade virtual, não é fugindo para espaços de contentamento lúdicos e enganadores que você vai conseguir se livrar disso, ou fugindo para quem te promete um Messias falso, ou um aspecto religioso, ou um aspecto salvador. E sim, você assumindo o comando e entrando na parte positiva desse jogo, que é descobrindo o enigma e achando a solução. Entendendo até que na maior parte do tempo você vai estar sempre sendo enganado, mas é possível achar a resposta. Ok? Essa é a minha mensagem para você depois de toda essa resenha. Um abração para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.